e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes as redes. Vamos lá para a igreja no verso 6. 1, 2, 3. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe as redes. Pode se acomodar, Aleluia. pode se assentar aí. O texto é claro em dizer que Jesus está pregando, e essa era uma das táticas de Jesus: pregar de costa para o mar, de frente para a praia. E por que era uma das táticas? Porque alguém vai escrever e vai dizer que o vento que batia no mar pegava a voz de Jesus e levava um pouco mais longe, para que a multidão toda conseguisse ouvir, já que não tinha um microfone tão bom como esse, um som tão bom como esse. Então Jesus costumava pregar de costa para o mar e de frente para a praia. E aí o texto vai trazer uma clareza para nós aqui, dizer que o resultado daquela pregação era tão positivo que o povo ia chegando. Jesus pregava e o povo se aproximava. Jesus pregava e o povo se aproxima. Não existe uma outra forma de fazer o povo se aproximar a não ser pela palavra de Deus. Verdade. Não existe meios, técnicas, não existe caminhos ou atalhos diferentes a não ser pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu prego a palavra de Deus, mais o povo é atraído e se achega para ouvir a palavra de Deus. Só que Jesus está debaixo da prática do ofício. E qual que é a prática do ofício? Pregar a palavra de Deus. Isso daqui é tão lindo e é uma lição de Deus para nossas vidas aqui, porque o texto vai dizer que quanto mais ele prega, mais a multidão se achega, e o verso 1 diz que a multidão aperta. Jesus prega, a multidão se achega e o povo aperta. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus prega, a multidão se achega, e o aperta. O momento que Jesus está vivendo é um momento de aperto. Verdade. Só que isso daqui contradiz a nossa lógica, porque dentro de nós é assim: uma vez eu estou fazendo aquilo que Deus delegou para mim fazer, eu acho que eu estou isento de passar alguns apertos. E não é isso. O que eu faço mediante aquilo que Deus me chamou para fazer, eu estou sujeito a passar por alguns apertos da vida, mas uma coisa é clara: aquele que me chamou para fazer o que eu estou fazendo se responsabiliza em cuidar de tudo. Eu não sei para quem é essa palavra, mas ela vai direto do trono de Deus para alguém. Enquanto você pratica aquilo que eu te chamei para fazer, eu vou cuidando de tudo. Eu cuido de todas as áreas, de todos os momentos, de todos os dias, porque eu sou Deus de vitória. Então, quando a gente está debaixo da prática daquilo que a gente foi vocacionado para fazer, independente dos apertos que a gente possa passar, você pode repetir isso comigo? Diga: toda vez que eu estiver fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, e e passar por algum momento difícil, não preciso me preocupar, porque o dono dessa obra se responsabiliza. Glória, aleluia. Então o texto vai dizer que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, quanto mais ele prega, mais a multidão se aproxima, pastor Cláudio. Quanto mais ele prega, mais a multidão se aproxima. Só que olha o detalhe aqui, irmãos, olha o detalhe fundamental dessa pregação.
Aqui nas costas de Jesus, pastor Celino, Sim. chega 2 barcos, meu irmão. Olha aí. Jesus prega aqui, de costa para o mar e de frente para a praia. E aqui atrás de Jesus chega 2 barcos. E esses 2 barcos chegam, pastor Clóvis, para uma única razão. Qual que é? Tirar Jesus desse momento de aperto da multidão. Porque para todo momento de aperto que eu possa estar passando, Deus sempre envia 2 provisões aqui para mim poder sair dela. Então esses 2 barcos aqui chegam para que Jesus saia desse momento e entre um dos barcos. E aqui o texto é claro em dizer: e entrando num dos barcos que era de Simão Pedro. Olha só o detalhe. Ele prega, a multidão aperta. Amém até aqui? Aqui atrás chega 2 barcos. Chega 2 Barcos. Já comigo, esses 2 barcos Esses 2 barcos significa 2 provisões. significa 2 provisões. Para que ele saia Ele saia naquele momento. naquele momento. Ô glória. Aleluia. Ô glória. Já comigo, mas essa provisão só chega Essa provisão só chega quando eu estou debaixo quando eu estou debaixo da prática da parte do ofício do vício. que eu fui chamado para fazer. Chamado para fazer. Glória. E sabe qual que é um dos maiores problemas, pastor Clóvis? É que tem muita gente que faz e não sabe o que foi chamado para fazer. É verdade. Sabe por que tem gente que passa com os apertos ministerial? Pergunta por quê? Por quê? Porque muitas das vezes a prática daquilo que eu estou fazendo não é literalmente o que Deus me chamou para fazer. Glória! Já comigo, Antes de eu pedir para Deus, mandar a provisão, mandar provisão, eu preciso perguntar para Ele se aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Ele me chamou para fazer. glória. Porque Deus só manda a provisão para quem está debaixo da prática do ofício, uma vez que Deus chamou para fazer aquilo que eu estou. Diga comigo, se eu fui chamado para pregar, passar por algum momento difícil, passar um momento difícil, por causa da pregação, o dom da pregação, se responsabilizam. Então a maioria das vezes que existem pessoas que passam por um momento difícil, por alguma coisa, e Deus não se manifesta como resposta imediata para aquela ação, um dos grandes erros é a pessoa estar fazendo uma função que não foi chamada para fazer. Então antes de eu pedir socorro, vamos lá, grave isso aqui no seu coração, diga: antes de pedir socorro, eu preciso saber se o que eu estou fazendo é o que Deus chamou eu para fazer. Eita glória! Então aqui chega 2 barcos. Ele olha, pastor Clóvis, o barco de João e o barco de Pedro. O barco de João e o barco de Pedro. Vamos lá? O barco de João e o barco de Pedro. Ele não entra no barco de Pedro por falta de opção. Ele tem o barco de João. Vamos lá? Já comigo, ele não entra no barco de Pedro por falta de opção. Ele tem uma outra opção. Tem outra opção. O barco de João. Barco de João. Tem gente que acha que Deus só chamou a gente para pregar porque ele não tinha outra opção. Aleluia! Não, eu canto porque se eu não cantar, não tem outra opção. Olha aí! Não, eu prego porque se eu não pregar, não tem outra opção. Na verdade, nunca foi sobre opção. Deus tem opção. E se não tiver aqui dentro, ele vai nas biqueiras, no valado, e a palavra vai ser pregada. Glória a Deus. Você pode gravar isso no seu coração? Diga: Deus não me usa por falta de opção. Muito pelo contrário. Ele tem muita opção. Ele me usa porque ele viu graça. E a sua graça me alcançou. E é por isso que a gente está aqui nessa. Glória a Deus. Então, se eu sou pastor, se você é pastor, se você é líder de alguma coisa, se você é obreiro, você precisa entender que você não é porque Jesus não tinha outra pessoa para colocar e colocou você. Não. É porque de fato ele viu graça em você, acredita tanto em você e sabe que daqui para frente vocês vão viver coisas incríveis. Glória! Eu creio, Jesus. Já comigo, 2 providências. Aí o texto vai dizer assim, irmãos, e se aproximando do barco de Pedro. Ele se aproxima do barco de Pedro, os discípulos estão descendo. Olha isso daqui. O discípulo desce com a rede na mão para lavar a rede. Amém? Amém. Os discípulos estão descendo e Jesus está se aproximando. Diga comigo, Jesus se aproxima. Diga, Jesus se aproxima. E os discípulos descem. Diga, os discípulos descem. E Jesus se aproxima. Jesus se aproxima. Porque os discípulos descem. Diga, eu só vivo a aproximação de Jesus quando eu desço.
Aleluia. Então não tem como eu viver a aproximação de Jesus se eu não descer. Pegou a visão ou não pegou? Você lembra de Zaqueu? Quem lembra de Zaqueu?